Agora uma informação importante, urgente. A Câmara acaba de aprovar o regime de urgência do marco fiscal. Eu estou no aguardo aqui do placar, esperando aqui a minha produção aprovar. Esse placar vai ser importante para a gente saber o tamanho do apoio que conseguiu. Ó, acabou de chegar. 367 votos a favor e 102 contrários, apenas uma abstenção. Gente, isso pode ser uma sinalização para o mérito da proposta. Os mais otimistas, aliados do relator Cláudio Cajado, falavam num placar aí, em votos a favor, 350 votos. Isso é mais do que precisa para a PEC, Clarissa Oliveira. É o que a gente já tinha falado, né? Havia uma expectativa de que a aprovação da urgência viesse com um placar bem sólido. Isso se confirma, então. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando num placar de mais de 300 votos para aprovar o mérito na semana que vem. Vamos ouvir Arthur Lira, ele fala nesse momento. 33 de 19, 4228 de 21, 1672 de 22 apensados como substitutivo e pela rejeição de número 2603, apensado da relatora deputada Tereza Nelma, pendente de pareceres das comissões de Finanças, Tributação, de Constituição, Justiça e Cidadania, para oferecer parecer ao projeto pelas comissões ele está falando um pouquinho ainda da tramitação. Conceda a palavra ao deputado Josenildo. E agora vai pedir alguns deputados para falarem um pouquinho. Clarissa, querida, por favor, retoma. Não, só concluindo que acho que caminha dentro do que o governo estava prevendo, até com uma margenzinha um pouquinho maior. Muito positivo para Fernando Haddad, que estava falando em um placar de mais de 300 votos para a apreciação do mérito na semana que vem e um placar superior a isso, sem ali dar um palpite muito específico, mas o que a gente ouve nos bastidores era realmente alguma coisa na faixa de no máximo 350 votos. Então, uma boa sinalização, lembrando que a aprovação da urgência não quer dizer um alinhamento automático dos parlamentares a aprovação do mérito na semana que vem, mas é um indicativo, é um sinal positivo. A gente tratou disso aqui ontem, que acho que é um ponto importante. Tem aquele acordo alinhado nos bastidores para que os parlamentares não apresentem emendas ao texto, façam sugestões de alteração diretamente com o relator, qualquer coisa seja negociada, tudo para tornar essa articulação o mais leve, o mais tranquila possível. Esse é o acordo que foi acertado entre o governo do presidente Lula e os partidos da base. Então, tudo caminhando como o governo previa. Urgência não é mérito, mas é impressionante, né, Clarissa? Porque para aprovar um projeto de lei você precisa de 257 votos. Diante das derrotas que o governo sofreu, principalmente ali no marco legal do saneamento, um placar de 367 votos a favor. Vou chamar agora a Tainá Farfan, que está lá na Câmara, está acompanhando tudo e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Tainá. Oi, Raquel, muito boa noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Pois é, eu estava dentro do plenário na hora que saiu esse resultado. Quórum de 471 deputados, 367 sim a favor da aprovação da urgência do novo marco fiscal e 102 deputados votaram não, contrários à aprovação da urgência, né, que permite a apreciação dessa matéria diretamente no plenário da Casa. Raquel, me chamou a atenção também a orientação dos partidos, né, em relação ao que os seus deputados deveriam votar sim ou não, a favor ou não dessa urgência do novo marco fiscal. Eu trago aqui que o PL, Novo, Minoria, Oposição e a Federação Pessoal Rede orientaram não para a aprovação da urgência da âncora fiscal. Destaque, então, para o PSOL, né, que é o partido ali que está na base do governo, mas não concordou com as alterações que foram feitas pelo relator. Então, ali na hora da orientação, acabou orientando de forma contrária. Eu cheguei a conversar com alguns parlamentares ali no plenário da Casa e uma percepção interessante é que a expectativa era realmente que eles conseguissem pelo menos 308 votos, porque aí já dá uma temperatura do que eles devem ver quando for apreciado a reforma
reforma tributária, né, que é o segundo desafio do governo internamente aqui na Câmara dos Deputados. Então, sim, foi um placar já com uma sinalização positiva, mas claro que não reflete o que a gente vai ver na semana que vem. O mérito, né, a matéria em si só vai ser apreciada daqui a uma semana, possivelmente. Agora, nesse tempo, o relator, o deputado Cláudio Cajado, vai se reunir com as bancadas para poder apresentar os detalhes do texto, tentando conquistar mais votos, inclusive do PL, né, o principal partido de oposição. A expectativa é que o governo e que o relator, e claro, Arthur Lira, que também está favorável a essa matéria, que eles consigam alguns votos a favor, inclusive dentro do PL. Então agora é isso, Raquel. Foi aprovado então a urgência, segue então a expectativa para a semana que vem para aprovação ou não, aprovação possivelmente do mérito desse novo marco fiscal. E depois, vale a gente destacar também, segue ainda para apreciação do Senado Federal. Volto com você no estúdio. Tainá, só esclarecendo, só o PSOL e a Rede orientaram voto contra? PSOL e Rede orientaram não, e também PL, Novo, minoria e oposição. Raquel. Maravilha. Obrigado, Tainá. Bom trabalho para você aí. Eu vou chamar um bastidorzinho, uma sonora, na verdade, que a gente fala na nossa gíria de mais cedo, que apesar do PL ter orientado o voto contra, essa fala é muito saborosa e ajuda a gente a entender o tamanho desse placar. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, na sessão mais cedo, na Câmara dos Deputados, elogiou Gabriel Galípolo, que hoje é secretário executivo do Ministério da Fazenda, foi um dos principais articuladores políticos do arcabouço fiscal e foi indicado aí para a diretoria do Banco Central. Essa sessão na Câmara era para explicar as medidas econômicas do governo. Dá uma olhadinha, gente. Terceira pergunta, senhor ministro e prezado Gabriel Galípolo. Não vou elogiar muito não, senão o pessoal vai começar a perseguir você, vai pedir a tua cabeça aí. Mesmo o Brasil tendo enfrentado, mas eu faço a brincadeira porque tivemos uma reunião de liderança em que realmente houve um diálogo muito bem feito, né? Mais uma vez eu ressalto aqui o relator Cajado, que está presente aqui na comissão, que buscou ouvir todos os parlamentares, todos os partidos. Ana Amélia, interessantíssimo, né? Muito saboroso. Na verdade, Raquel, Janaína, Clarice, Joel, na verdade, quando você tem um tema, ainda bem que a CNN tirou arcabouço fiscal e colocou o nome mais civilizado, marco fiscal. Podia ser ajuste fiscal, mas marco fiscal já está muito melhor que arcabouço fiscal, que já é um nome feio por si. Mas essa questão que é de interesse nacional, que até o Tribunal de Contas, o seu presidente, Bruno Dantas, veio fazer comentários sobre a questão dos gatilhos para cada vez que o governo ultrapassar os gastos, como fazer, como proceder, os prazos para tudo isso, dentro de uma necessidade urgente de um equilíbrio das contas públicas. Nós estamos com gastos excessivos, aí impacta sobre a inflação e sobre vários aspectos da nossa economia. Então é preciso que o governo pare de gastar muito, gaste melhor, com mais planejamento, melhor avaliação dos gastos, que o nosso problema é esse, a qualidade do gasto, para que nós tenhamos este marco fiscal ou este equilíbrio fiscal necessário para outros investimentos. Então, eu creio que essa votação foi simbólica, até porque o PT, o governo, tinha mais problemas com o seu próprio partido. A deputada Gleisi Hoffmann várias vezes falou, fez exigências, mas parece que o Lula convenceu a sua própria bancada a ter uma disciplina partidária melhor numa matéria crucial para o governo. E essa aprovação do regime de urgência, agora à tarde, com esse placar, é muito significativa. E, claro, a manifestação do Eduardo Bolsonaro não deixa de ser um sinalizador para o governo. Aí tem que esquecer esquerda e direita e votar pelo interesse do país. E aí, Janaína? Esqueceram esquerda e direita, votaram pelo interesse do país, o Lula tinha enquadrado os radicais do PT, a direita também entrou na dança. Como eu disse ontem, entre o texto original apresentado pelo governo e o relatório apresentado pelo deputado Cajado, houve uma melhora significativa. Então, eu vislumbro essa votação expressiva como resultado do trabalho do relator.
e quero crer que na semana que vem, quando muito provavelmente será aprovado o mérito, não haja emendas, né? Não por vaidade, não por exigências ou acordos, mas porque o texto ele tem uma sistemática que merece ser respeitada. Mas eu gostaria de falar do tema anterior, Raquel, que eu penso ser um tema muito importante. A gente vai voltar. Vai voltar? A gente só interrompeu porque veio a notícia de última hora. Eu vou deixar o Joel falar e a gente vai voltar para Deltan Dallagnol. Joel. Ricardo Salles, paz e amor diplomático. Eduardo Bolsonaro elogiando o secretário do governo. Não, o Brasil Cadê tá o bolsonarismo? O Brasil está numa boa fase. Cadê o bolsonarismo? Não é à toa, e acho que a Ana Amélia pontuou bem, sabe? Tem pautas que são, assim, de um interesse nacional de tal maneira que elas transcendem as divisões partidárias e o cabo de guerra do dia a dia. Embora eu tenha visto um ou outro ali que ainda manteve o voto contra, mas o fato é que o Brasil precisa, a gente está sem regra fiscal. Hoje em dia a gente está dependendo, se ficasse como está, dependeria apenas da boa vontade do governo e Congresso de não deixar a dívida brasileira com relação ao PIB estourar. Essa regra fiscal nova, ela é perfeita? Não, está longe de ser perfeita, mas ela é muito melhor do que nada e ela tem a vantagem de ser crível. Ela não dá, se fosse uma regra muito restrita, também ninguém ia acreditar. O teto de gasto já foi violado ano após ano, por 3 anos consecutivos, pelo governo Bolsonaro, pelo governo Lula, não tinha mais credibilidade. Precisa de uma regra que tenha a sua flexibilidade, que tenha a sua viabilidade política. Eu faria melhoras nessa regra como está sendo votada? Sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, excluir o reajuste do salário mínimo, que é um reajuste que não muda só o salário mínimo, né? Muda uma série de gastos do Estado brasileiro, reajusta um monte de coisa automaticamente. Acho problemático, sim, acho que poderia ser rediscutido, mas mesmo com os seus problemas, será muito melhor do que não ter regra nenhuma. Acho que quem sempre se opôs a qualquer tipo de responsabilidade fiscal no país foi sempre o PT, o próprio partido do presidente Lula, ele que sempre se opôs a qualquer medida de responsabilidade fiscal. Então, no momento em que ele traz a medida, é um consenso quase que fácil, um consenso automático. Eu lembro de ver deputados de direita, deputados do União Brasil, dizendo há meses, antes de negociação de emenda e tudo, dizendo, olha, pautas como o marco fiscal, isso aí provavelmente vai ser aprovado. E eu acredito, provavelmente vai ser mesmo pelo bem do Brasil.